Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Olá, o meu nome é Glauco, eu sou aqui de São José dos Campos, eu trabalho na Casa Divino Mestre há alguns tempos, já há uns 11 anos, eu estou no movimento espírita há 20 anos já. Atualmente eu estou coordenando um grupo de estudo, o EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, e também num grupo de mediúnica. Mas eu fiquei mais de 18 anos trabalhando com mocidade espírita também, né? Estou aqui com um convite da Valdiane e do Cláudio para trabalhar aqui com vocês nesse encontro, aqui na Lela, no Área Espírita Luz e Amor, aqui de Diadema, com muita alegria, né? Muito honrados dessa oportunidade de conversarmos e compartilhar um pouco com vocês. Claro que estaríamos muito mais felizes se fôssemos compartilhar pessoalmente, mas nesses dias em que estamos todos cuidando de nós, é importante também que de uma forma ou de outra a gente continue trabalhando, nem que seja à distância, nem que seja dessa forma, né? Compartilhando os conhecimentos online. Ainda bem que hoje em dia nós temos essa possibilidade. Se fosse em outros tempos, talvez ficaria um pouco mais difícil, né? Dando prosseguimento, o tema que nós vamos trabalhar hoje é o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. É um tema que eu acho muito interessante. Eu gosto de trabalhar os temas do Evangelho, particularmente quando se trata das parábolas de Jesus. Eu tenho Jesus como nosso maior pedagogo que já passou pela Terra. Por que eu falo isso? Porque das suas obras, das suas falas que chegaram até nós, as parábolas, elas são as que têm a maior possibilidade de entendimentos diversos. Por quê? Porque em dadas circunstâncias, elas nos trazem algumas referências, alguns entendimentos que, chegados dados momentos, nos abrem outras percepções, outros entendimentos. Nós podemos comentar mesmo com essa que nós vamos falar. Muitos os chamados, poucos os escolhidos.
é uma das parábolas mais incompreendidas e até mesmo chocantes pelo rumo que trata toda essa conversa, a história por trás dela, né? Se nós olharmos e tentarmos entender assim diretamente a circunstância dela, ela é um pouco estranha até mesmo, né? E aí a gente percebe que existem situações bem complexas, né? O que trata dessa parábola? Bom, ela começa a respeito de um rei muito poderoso que resolve comemorar o casamento de um filho. Esse filho não diz mais nada a respeito dele, mas seriam as bodas desse filho. E para essa comemoração, ele cita que vai convidar todos, inicialmente os mais próximos, né? E ele pede que os seus servos vá passando de convidado por convidado e chamem eles para o casamento, dizendo que ele preparou os melhores animais para o abate, os cevados, os melhores terneiros, sei lá, qual foram os bichos que ele separou. Enfim, ele iria fazer um banquete daqueles. O que ficou então estranho foi que todos aqueles que foram convidados começaram ah, não, eu tenho um compromisso, eu tenho que viajar, eu tenho um negócio nesse dia. Em alguns casos, esses servos foram, além de receber um não, eles foram humilhados, outros até mesmo foram mortos. Sabendo dessa situação, esse rei, ele moveu seus exércitos e destruiu esses que tinham causado esses males aos seus servos. E diante disso, dessas negativas, ele ordenou aos servos que então convidasse a todos os que estavam no caminho, nas encruzilhadas, nas esquinas, pelas ruas, porque não iria se deter por causa desses ingratos de comemorar as bodas do seu filho. E chegou o dia da comemoração. Nessa comemoração, o que aconteceu? Todos estavam lá com as vestes nupciais, que era o sinal que estavam comemorando nessa festa. E eis que apareceu alguém que não estava com a veste nupcial. O rei perguntou: por que você não está com a veste nupcial? A pessoa que estava lá não soube responder, ou não quis responder. O rei então falou assim: pega esse rapaz e tira ele daqui, joga lá fora, porque então ele saberá o que é o sofrimento e o ranger de dentes. Porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, assim, como algo desse gênero pode ser entendido? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Até então, a interpretação que se tinha a respeito dessa parábola era sobre o chamamento de Deus a respeito do caminho que era Jesus, né? Nessa situação, nessa circunstância que estava acontecendo, os servos que foram maltratados foram os profetas que trouxeram as informações e alguns foram até mesmo mortos. E a possibilidade de chamar a todos aqui, a mensagem de Deus não ficava mais limitada apenas aos judeus, né? Mas nisso, olha só como é interessante, por que eu gosto das parábolas? Elas também podem abrir outro entendimento. Nos dias que nós estamos passando hoje, a gente também pode perceber de uma forma um pouco diferente. Pessoas, desculpa, eu moro do lado da rua, então tem movimentação aqui, tá bom? Não levem a mal. Então, assim, outro entendimento que a gente pode perceber. Qual é o chamado que nós recebemos também de Deus quando encarnamos? Nós fazemos essa associação também? Podemos fazer essa associação? Nós podemos
olhar dessa forma? Qual o chamamento que nós tivemos quando viemos nesse plano? Nós vivemos um dia a dia com correrias, com uma série de situações que nos tira o tempo. O nosso tempo é muito curto. Nós acordamos, tomamos café, vamos para o trabalho. A maior parte não almoça em casa, volta tarde para casa, cansado, quase não fala com as pessoas em casa, vai dormir, acorda cedo, vai para o trabalho. E essa rotina acontece e chega o fim de semana, as pessoas querem descansar ou querem distrair a cabeça e pouco falam entre si nos seus lares. E os jovens têm que ir para a escola, ou fazem alguma outra coisa, ou têm que arrumar um compromisso, pouco conversam com seus pais. Muitos pais não entram na rotina dos seus filhos. E eis que a natureza aparece e nos traz a situação que estamos vivenciando hoje. Olha o que está acontecendo conosco. Nós tivemos que passar por uma situação assim. Tivemos que passar por uma pandemia para acontecer isso. Nós também temos que entender que essa pandemia é uma coisa originada muito pelo homem, né? O homem invadiu espaços da natureza, fez com que doenças que eram de animais selvagens migrassem para a urbanidade, para cidades. Essa é outra história, né? Mas, e nós? Como está a nossa vida? Como estava a nossa forma de viver? Nós estávamos levando uma existência como um fast food. A gente entrava num lado, fazia o pedido, andávamos um pouquinho, pagávamos e pegava o nosso lanche e saíamos. Nós estávamos querendo tudo muito rápido. Tudo era para ontem. Tudo era muito urgente. Nós construímos vidas em cima da urgência, com pouco tempo para reflexão. Mas foi para isso que nós fomos chamados? Nós escolhemos o quê? Porque muitos são chamados. Por que nós não escolhemos? Por que nós apenas vivemos o dia a dia? Sobrevivemos muitas vezes. Poucas vezes refletimos, poucas vezes paramos para pensar naquilo que nos cerca. É interessante essa situação que está acontecendo, porque isso não leva apenas à reflexão dentro de casa, mas a sociedade como um todo tem feito muitas reflexões, muito diálogo tem aparecido. Porque vejam vocês, é uma doença, né, essa virose, coronavírus, que ela atinge todas as classes sociais. Claro que nós sabemos que os mais pobres, pelas condições de atendimento, até mesmo pela própria alimentação que eles têm, que nós vivenciamos, são os mais prejudicados. Mas mesmo quem tem posses não está livre disso. Príncipe Charles, da Inglaterra, foi acometido. Primeiro-ministro da Inglaterra também. Governador do Rio de Janeiro. Presidente do Banco Santander Mundial veio a óbito pelo coronavírus.
Claro que, infelizmente, nós vemos, por exemplo, nos Estados Unidos, a maior parte da população que está morrendo são as pessoas que não têm acesso à medicina. São os pobres, são os negros, latinos, cidadãos de segunda categoria, dentro do contexto social deles. Mas se percebe também o quanto a sociedade depende dessas pessoas, porque no momento que elas não estão atuando, não estão vivenciando, se percebe que elas também estão presentes nessa cadeia econômica que tanto se fala por aí. Essas pessoas são importantes em vários sentidos, não apenas nos seus micro-universos, mas num universo maior. Essas pessoas não são números apenas. Existem vidas, existem jornadas. Nós somos pessoas, nós não somos frações. E essas situações que estão acontecendo têm cada dia mostrado mais e mais isso. Na questão 768, no Livro dos Espíritos, se trata a respeito disso, sobre o convívio das pessoas. Nessa abordagem, o Kardec faz a seguinte análise, ele comenta que não existe ninguém que seja absolutamente detentor de todas as habilidades. Por isso que nós precisamos conviver em sociedade, para que um possa complementar a jornada do outro. Se a gente consegue entender isso, o nosso progresso vai ser completo. O nosso progresso vai ser melhor. Dar as mãos e andar juntos. Quem sabe, depois disso que esteja acontecendo, a gente possa refletir um pouco mais sobre isso. Mas até então, a nossa proposta de vida tem sido isso. E olha só como, retrocedendo um pouco no que nós estávamos falando, isso tem causado dor. Nós somatizamos essas doenças, com essas ansiedades, com esses desesperos, com essas agonias, com essas dores que criamos. Existem pessoas que estão parando para pensar e refletir a respeito disso. Eu gosto muito de um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han. Ele fala a respeito dessa angústia de não estar fazendo tudo o que se pode. A gente planeja fazer várias coisas às vezes, só que a gente planeja muito e não se prepara para isso, não se organiza para que isso aconteça. E quando chega o momento que a gente espera que aquilo estivesse acontecendo, não acontece. E a nossa frustração é muito grande com isso. E essa frustração, ela entranhando, ela nos desequilibra fisiologicamente, ela nos causa dores, ela nos causa doenças. E as doenças modernas, hoje em dia, elas não estão apenas presentes nas doenças clássicas, como doenças cardíacas, cânceres, doenças nos fígados, rins, articulações, nervos. Elas estão ligadas à depressão, a pânico, a outras síndromes que atuam nessa forma, nesse formato. As pessoas falam assim, mas antigamente não acontecia. Acontecia. Um pouco menos, talvez.
Porque o nosso tempo hoje em dia demanda demais dessa situação. O nosso tempo hoje, ele exige, porque nós queremos que ele responda nesse tempo. Nós criamos essa agonia. Eu volto a dizer, e a natureza vem e diz, pare. Pare. Paramos. E agora? Nos desesperamos? Nós sabemos o que fazer? Como que nós vamos analisar esse chamado? O que nos resta agora? Diante desse quadro em que se faz presente, ainda estamos desesperados? Muitas coisas estão acontecendo de forma ruim. Existem muitas coisas dolorosas acontecendo. Não são coisas fáceis de se comentar, não são coisas alegres de se falar. Existe uma realidade batendo na nossa porta, arrombando muitas vezes. E agora? Nós também fomos chamados para isso. Qual será a nossa reflexão e ainda mais a nossa atitude a partir de agora? Nós fomos chamados. Nós seremos escolhidos. O que nós vamos fazer a partir de agora? Tem um ditado popular que fala a respeito de fazer do limão uma limonada. Porque o limão é uma coisa ácida, azeda. Mas para você fazer do limão uma limonada, você primeiro precisa descascar o limão. Tirar toda aquela dureza que ele tem ao redor dele. Após isso, você tem que abrir, tirar a semente, não deixar que ela se reproduza. Não pode deixar que esse limão continue dando crias. Você tem que fatiar esse limão. Você tem que reduzir o valor, o quanto ele é. Você precisa diluir, continuar diminuindo ele. Na quantidade da vida, que é a água, que é aquilo que existe, que renova, que está sempre presente. E para completar, a docilidade, o açúcar. Para você transformar o limão em uma limonada, você tem que fazer isso. Temos tempo para isso? Temos a possibilidade de fazer isso. E qual é o chamado? Além de fazer do limão uma limonada, é claro. É a oportunidade de sermos aqueles escolhidos. Eu sempre ouvi diversas mensagens falando a respeito dos enviados do Senhor que iriam transformar esse mundo num mundo que sairia de provas e expiações para um mundo de regeneração. Nós acompanhamos na Gênese, quando fala que os tempos são chegados, que o mundo iria começar a mudar. E lá, Kardec ele cita assim, as mudanças acontecerão gradualmente. Alguns chegarão, alguns novos, e outros que já estão aqui irão se ajustando e irão se melhorando. E esse é o mais comum de acontecer. Nós fomos chamados para as bodas. Nós estamos realmente vestindo
as vestes nupciais? Nós estamos dando alegria, comemorando esse casamento, essas bodas, que é essa melhoria que a gente pode participar? O que nós estamos podendo fazer? Ou nós apenas estamos usufruindo dessa existência? É muito legal você usufruir, é justo. Nós fazemos por merecer no nosso dia a dia. Nós trabalhamos, nós lutamos, nós conquistamos. Mas é só isso? É só para isso que a gente veio? Realmente, só satisfazer a nossa existência, o objetivo de estarmos aqui? Nós estamos passando por um processo extremamente doloroso em que a gente está tendo que compartilhar a solidão. A solidão neste momento é o que nós temos que conviver em nossos lares, porque a gente não foi capaz de conviver de forma correta. Nós temos a possibilidade de tomar esse destino em nossas mãos, de sermos os escolhidos. Mas nós temos que escolher esse caminho. Nós temos que entender que somos parte da solução. Nós não somos mais o problema. Eu não lembro direito, acho que era a questão 383 ou 838, eu não lembro direito. Você me confundiu, 843, alguma coisa assim. No Livro dos Espíritos, que fala sobre se as pessoas que falham moralmente, de quem que é a culpa? Se a culpa também é se a culpa é da sociedade. E por incrível que pareça, a resposta dos Espíritos diz assim: já não dissemos que a princípio a responsabilidade é da sociedade, porque falhou na educação, porque falhou na base, praticamente ele diz isso, a resposta dos Espíritos. É mais um alerta que associa já na colocação do Kardec. Nós temos que nos ajudar. Nós temos que realmente estar juntos. E agora, passando pelo que estamos passando, isolados ou não, porque aqueles que não estão isolados estão podendo refletir sobre esse significado do que está acontecendo. Nós vemos pessoas passando dificuldades imensas, mas nós vemos pessoas se articulando para ajudar as pessoas com dificuldades. Existem pessoas que ainda não estão acreditando no que está acontecendo. Mas cada dia o número dessas pessoas é menor. E cada vez mais as pessoas estão percebendo a necessidade de estarmos juntos, mesmo que distantes fisicamente. A união que nós precisamos ter. Que a gente não precisa ficar isolado, porque nós vivemos em multidões. Mas vocês percebem que quando a gente anda nessas multidões, ninguém olha no olho um do outro. Qual é a nossa escolha? O que nós vamos fazer de agora em diante? Quanto que eu vou trazer de presente nessa festa? Nós somos a solução. E as soluções nem sempre são soluções milagrosas. Elas começam com a reflexão.
Você parar de olhar e pensar: o que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo da minha jornada? Como eu estou tratando aqueles que me cercam? Como eu estou tratando aqueles que convivem comigo? O que eu posso fazer para ajudar na minha casa? O que eu posso fazer para aliviar a carga daqueles que convivem comigo? São pequenos gestos. Existem brincadeiras que estão se fazendo por aí, né? Que tem casamentos terminando, né? Porque as pessoas estão descobrindo com quem estão vivendo de verdade. Mas eu acho maravilhoso, na verdade, porque é uma oportunidade que a gente está tendo de se descobrir. E essa descoberta já devia ter acontecido há muito tempo, né? Na verdade, os casais, quando se casam, deveriam já se conhecer antes disso. Pensem, vamos refletir, vamos todos pensar naquilo que podemos fazer uns pelos outros. Que nós somos quem podemos, somos aqueles que podem mudar esse mundo. Nós estamos prontos para sermos os atores dessa revolução que está para acontecer? Ou nós vamos passar por essa situação continuando a ser do mesmo jeito, atuando da mesma forma, não olhando nos olhos das pessoas, e depois acreditando que a responsabilidade é do outro. Eu agradeço muito a oportunidade do convite, agradeço a paciência de vocês por ter me acompanhado até aqui. Eu desejo do fundo do coração que a gente possa ter muitas oportunidades e que o Pai nos ampare, nos proteja e nos acompanhe sempre. Obrigado sempre. Fiquem com Deus. Senhor dos mundos, excelso Criador de todas as coisas, venho à tua soberana presença neste momento para suplicar ajuda aos que estão sofrendo por doenças do corpo ou da mente. Sabemos que as enfermidades nos favorecem momentos de reflexão e de uma aproximação maior de Ti, pelos caminhos da dor e do silêncio. Mas apelamos para a Tua misericórdia e pedimos: estende Tua luminosa mão sobre os que se encontram doentes, sofrendo limitações, dores e incertezas. Faz a fé e a confiança brotarem fortes em seus corações. Alivia suas dores e dá-lhes calma e paz. Cura suas almas para que os corpos também se restabeleçam. Dá-lhes alívio, consolação e acende a luz da esperança em seus corações, para que, amparados pela fé e a esperança, possam desenvolver o amor universal, porque esse é o caminho da felicidade e do bem-estar. É o caminho
que nos leva a Ti. Que a Tua paz esteja com todos nós.